Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portugal Legal. É uma satisfação tê-los conosco. Hoje falaremos a respeito da Lei 23/2007, de 4 de julho, é a Lei dos Estrangeiros aqui em Portugal. Em especial estaremos falando do artigo 122, letra G, ou G, como dito aqui em Portugal, pela língua portuguesa, pela língua pátria, não é? No vídeo anterior, nós falamos da letra K, ou capa, pela língua portuguesa pátria. Mas, indiferentemente do capa ou do K, do G ou do G, nós estaremos falando do artigo 122, que tem algumas situações, ou melhor dizendo, as situações do artigo 122, são situações especiais, são as exceções, aquilo tudo que se tem dentro da lei de estrangeiros, no que se aplica aos vistos e às autorizações de residência, entre outros assuntos. O 122 trata do quê? Ele trata das autorizações de residência com dispensa do visto de residência, porque o visto vem primeiro e depois vem a autorização. Então nós vamos aplicar este artigo para aquelas pessoas que estão em Portugal, que não vieram com o visto e que procuram se regularizar e procuram obter uma autorização de residência. Aqui estão as exceções, isto não é a regra. A regra é outra. Mas para quem não consegue de nenhuma maneira cumprir a regra, a lei já previu as exceções. E nós aqui estamos diante de algumas. Então, antes de entrarmos no assunto, eu vou rodar a introdução do canal para que vocês tenham as informações do canal, para que possam entrar em contato conosco, trocar informações, sugerir em pauta, como é o caso muitas vezes, e dentro do possível a gente atende, né, as propostas e as sugestões dos senhores. E também, se tiverem dúvidas com relação ao que aqui é postado, estes são os canais pelos quais nós poderemos manter contato e trocar informações. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui então para falar do artigo 122 da Lei de Estrangeiros e resolver talvez as dúvidas de alguns, né, que possam de alguma maneira se enquadrarem nesta situação. A situação de hoje, diferente daquela que vimos estes dias, em que a letra K ou capa, como queiram, se aplica àquelas pessoas que procuram a sua autorização de residência através dos filhos, nós vamos hoje falar aqui de uma outra situação que também está sujeito a acontecer e pode acontecer, principalmente nesta época de pandemia, por exemplo, e que nós precisamos de uma autorização de residência para permanecer em Portugal. Vamos então fazer a leitura da legislação, né? E à medida que fazemos a leitura, também fazemos aí os nossos comentários para tentar lhes auxiliar a entender e a lhes mostrar o que tem nesta legislação. Artigo 122, portanto, da legislação. O que nós temos no artigo 122? Diz lá no 122 que autorização de residência com dispensa de visto. Número 1. Carecem de visto, não carecem de visto para obtenção de autorização de residência temporária os nacionais de estados terceiros. 2 pontos. E aí nós vamos diretamente ao assunto. São várias as letras que temos aqui. Nós vamos diretamente naquele foco de hoje. Letra G. Está aqui destacado. Que sofram de uma doença que requer assistência médica prolongada, que obste ao retorno ao país, a fim de evitar risco para a saúde do próprio. Isto é uma exceção, isto é uma coisa que não se aplica a qualquer pessoa, mas sim aquelas pessoas que estão acometidas de uma doença que,
pelo simples fato de estarem acometidos desta doença, muitas vezes não tem como, não tem como darem sequência à sua vida normal, seja através de um contrato de trabalho, seja através de um recibo verde. Portanto, elas estão eu diria assim, no suspenso, elas estão no ar, porque nenhum artigo 88 e nem 89 se aplicam a um pedido de autorização de residência. E muitas vezes, estas pessoas também não têm filhos menores, que se enquadrariam na letra abaixo. Por exemplo, a letra K, onde os filhos menores que residem em Portugal ou com nacionalidade portuguesa e sobre os quais exerçam, as responsabilidades parentais. Não é o caso. Eu já sou uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada e que me encontro numa situação atípica. Não posso trabalhar, nem por conta própria e nem por trabalho subordinado. Eu não tenho filho menor que se enquadre nas demais situações, mas eu me enquadro nesta situação, ou seja, eu tenho uma doença e que requer o quê? Assistência médica prolongada. Então, talvez esta seja a opção que você tenha para entrar com o pedido lá no CEF. Artigo 122, letra G. A senhora ou o senhor se imaginem aqui em Portugal, estão com a sua atividade aberta, portanto trabalham com recibos verdes, mas são portadores de uma deficiência, e têm uma saúde então abalada, necessitam de tratamento médico, veio a pandemia, não tem mais trabalho, mas precisam residir em Portugal. Isto acontece. Tínhamos trabalho até semanas atrás, até meses atrás, e agora estamos nesta situação. Por quê? Até porque a minha doença, por estar em grupo de risco, assim considerado, pode me colocar numa situação deste tipo. Então eu posso ter feito lá, quando tudo estava bem, a minha manifestação de interesse, entrei com o pedido lá no CEF, está tudo certo, pedi, juntei documentos, só que agora eu não estou em condições mais de trabalhar. Por quê? Porque eu faço parte de um grupo de risco. Mas isso não significa que amanhã, quando a pandemia passar e eu puder retomar a minha atividade, eu consiga tocar a vida para frente. Como? Através de uma atividade laboral que eu exerço aqui em Portugal. Mas neste exato momento eu estou diante desta situação. Então, é uma das opções. Eu não estou dizendo que o CEF vai lhe garantir e que vai lhe dar esta residência. Mas, diante da situação na qual nos encontramos, em que, por uma força da natureza, que é a pandemia, eu não posso trabalhar, porque eu faço parte de um determinado grupo de risco que me impede de exercer a minha atividade, que eu tive que interromper a minha atividade, eu talvez, diante de um atestado médico, diante de uma comprovação de que sou portador de uma doença grave e de que eu necessito de acompanhamento médico, não é? E que não há razão para impedirem que eu permaneça em Portugal, a letra G talvez seja a saída, a alternativa que eu tenho para obter a minha residência. Ok? Então vamos lá. O que é que eu preciso, além de fazer o pedido? Como é que eu vou instruir este pedido? Eu vou descer um pouco aqui para o número 7. Os titulares de autorização de residência concedida com dispensa de visto do artigo abrido dos números anteriores gozam dos direitos previstos no artigo 83. Ok? Lá nós temos os comentários. Então, estas pessoas que estão ali, nesta situação, podem pedir para o órgão responsável, no caso do CEF, o benefício da letra G. Vamos lá. Quem regulamenta esta legislação é o decreto 84/2007. Lá no 84/2007, nós vamos nos amparar no artigo 61. O 61 daquele decreto diz que o pedido de concessão de autorização de residência com dispensa do visto de residência se aplica aqui,
E aonde é que nós temos o fundamento e quais são os documentos? Vamos lá, número 1. O pedido de concessão de autorização de residência com dispensa do visto nos termos do artigo 122 da Lei 23/2007, de 4 de julho, na sua redução atual, é acompanhado dos seguintes documentos: passaporte ou outro documento de viagem válido, comprovativo de que dispõe de alojamento, comprovativo da posse de meios de subsistência nos termos a definir em portaria. Aqui, nós já encontramos uma dificuldade para aquelas pessoas que, por exemplo, durante a fase de pandemia, tiveram o seu processo interrompido. Se você não tem renda, como é que você vai demonstrar? Mas, doutor, eu estou dependente do próprio Estado, porque é o Estado, eu estou recebendo subsídio, porque no momento em que a pandemia passar, eu retomo minha atividade. Então, aqui nós criamos uma situação nova, não é? Eu não tenho comprovativo de posse, eu posso apresentar os meus comprovativos antigos, até eu ter sido, digamos assim, retirada do mercado pela pandemia, sem problema nenhum. Eu tenho a minha atividade aberta, ela não está encerrada, eu tenho os meus comprovativos de rendimentos, até o momento em que, por questões maiores, por questões de força maior, eu fui retirada do mercado, posso comprovar que recebo, inclusive, o subsídio do Estado. E que no momento em que o Estado disser acabou a pandemia, você tem que voltar para a atividade, eu tenho como retomá-la, porque a minha atividade já está aberta. Então eu não posso ser prejudicado por isto. Há aí a necessidade do próprio Estado português, em especial o CEF, fazer esta análise. Tá? Letra D, requerimento para consulta do registro criminal português pelo CEF. E letra E, certificado de registro criminal do país de origem, salvo quando os pedidos sejam apresentados ao abrigo das alíneas B, C, D e J, do número 1 do artigo 122 da Lei 23/2007, de 4 de junho, na sua redação atual. Então, estes são os documentos que você precisa levar e, além deste, né, por ser uma situação extraordinária, nós vamos ao número 9, que diz: o pedido de autorização de residência nos termos da linha G, ou G, como queiram, do número 1 do artigo 122 da Lei 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, é ainda acompanhado de atestado médico emitido em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido, comprovativo de doença prolongada que obste ao retorno ao país, a fim de evitar risco para a saúde do requerente. Veja, eu estou aqui, digo novamente, eu estou aqui, tinha atividade laboral tranquila até chegar a pandemia. E agora, neste interregno, neste meio, calhou que eu tenho a minha agenda feita no CEF. Portanto, devo comparecer ao CEF. Para quê? Para tirar o meu título de residência. Agora, como eu estou, como faço parte de um grupo de risco, não posso trabalhar, repito, faço parte do grupo de risco, não posso trabalhar em época de pandemia. Passada a pandemia, eu retomo a atividade. Portanto, seria uma opção, tá? Mesmo que você tenha dado entrada pelo artigo 88, 89, de você apresentar o atestado e pedir, se for o caso, a substituição do artigo pelos 88 ou 89 para 122, letra G, porque você tem um atestado médico. Ou o CEF deveria, então, aceitar o atestado médico e considerar o fato de que você está fora do mercado de trabalho nos últimos 2 ou 3 meses, em razão do estado de emergência, em razão da pandemia. São situações novas que não foram e nem eram possíveis de ser imaginadas na época em que esta lei foi criada, tá? E também não é possível alterar esta legislação a todo momento, a cada situação nova que surge. Portanto, muitas vezes, nós estamos diante de situações em que o legislador não teve como prever. E não tendo como prever, como é que eu resolvo isso? Então nós temos que usar do bom senso, nós temos que interpretar as coisas com muita cautela, com muito cuidado e fazer uma análise pormenorizada de caso a caso. Pode ter muita gente que vai imaginar e vai chegar à conclusão de que eu estou sendo precipitado, de que a interpretação da lei não é esta.
Mas coloque-se você no lugar. Se você tem a sua atividade, se você tem o seu contrato de trabalho, mas você faz parte do grupo de risco, foi mandado para casa, fica agora na dependência do Estado recebendo subsídio. E, em seguida, ou ainda, mesmo que se levante o estado de emergência, mas você continua fazendo parte do grupo de risco que não pode dar continuidade à sua atividade laboral, por que é que você seria punido e ser mandado embora e ser-lhe negado o direito à autorização de residência? É uma situação nova, é uma situação na qual todos devemos parar, refletir e buscar na legislação uma alternativa para estes casos. Não é simplesmente aplicar o que está escrito na letra fria e letra morta da lei. Não é isto que resolve. Nós temos que usar um pouco do nosso bom senso, um pouco dos critérios humanos que resolvem a vida das pessoas. E é nisto que nós nos baseamos aqui. É por isso que eu trouxe este assunto, porque nós já tivemos situações que chegaram até nós em que a pessoa está exatamente neste ponto. Doutor, eu tinha atividade, faço parte do grupo. Fui embora da minha atividade, larguei da minha atividade, porque não posso, até por consciência própria, eu não posso atuar, porque eu estou no grupo de risco, estou preservando a mim e aos demais com os quais eu tenho contato. Mas, daqui a 20 dias eu tenho um agendamento, e o agendamento foi feito com base numa situação, num artigo da lei, que exige comprovação, e que eu já não tenho mais. Como é que eu resolvo? Então, é aí que nós pontuamos, e é aí que eu espero que os atendentes e que os superiores que fazem análise documental, caso a caso, dos pedidos de autorização de residência, façam o uso do bom senso e apliquem a legislação de uma maneira um pouco mais flexível e não venham a prejudicar as pessoas que se encontram neste estado, que pela própria situação não é uma situação lá muito confortável. Mas se não aplicarmos e se não analisarmos o momento, não é? Podemos ainda assim prejudicar mais a vida das pessoas que se encontram assim. Era isto o que nós tínhamos para apresentar no dia de hoje. Nós desejamos a todos muito boa sorte, que consigam aí, né, o seu objetivo, que é buscar autorização de residência, com base nestes artigos, com base nestas alíneas que nós acabamos de apresentar. E se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, ou se forem, né, pessoas que estão se enquadrando nesta situação que nós levantamos aqui, e se precisarem de alguma informação que a gente possa eventualmente dar, nos colocamos à disposição. Ok? Um grande abraço, muito boa sorte, sucesso e até a próxima.